Livro de Isaías, capítulo 40, e o versículo 28 em diante. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus que Ele tem reservado esta noite para aqueles que estão aqui e para os que não puderam chegar. Deus sabe de todas as coisas. O tema da noite é força, ou, como queira dizer, a força. O versículo 28, lemos, e diz assim: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Nesse versículo 28, que acabarmos de ler, tem aqui algumas informações, algumas características de Deus como Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra. E aqui diz duas coisas sobre Deus. E por último ele fala mais uma. Ele diz que o Deus, ele não se cansa e não se fatiga. E depois ele continua dizendo: e ninguém pode esquadrinhar o seu entendimento ou os seus pensamentos. Somente Deus pode nos esquadrinhar, somente Deus pode nos nutrir de força. Então este cansaço e esta fadiga, um para o outro, existe uma diferença. Uma pessoa está cansada e uma pessoa está fadigada. Até parece a mesma coisa, é muito semelhante, mas há uma pequena diferença. E a Bíblia diz que Deus não se cansa e nem se fatiga. E quando Deus ele cria o homem à sua imagem e semelhança, ele sabia todas as suas estruturas, sabia tudo que o homem ia passar, a necessidade que o homem terreno teria aqui na terra. Então Deus ele conhece a minha estrutura, a tua estrutura, e ele sabe até onde vocês podem ir. Ele sabe até onde vocês conseguem com o peso da responsabilidade, com as adversidades da vida, com os problemas do dia a dia que cada um aqui enfrenta. A gente, como homem, como carne, chega um certo momento que a gente se cansa das coisas, e Deus sabe disso. Deus ele conhece a nossa estrutura. Você está num trabalho, na empresa trabalhando, você no início começa com todo o vigor, toda a força, todo o clima, toda a alegria. Você é um recém-convertido, você se empolga na obra do Senhor, vem todos os dias, é frequente, tem a oportunidade, você está ali, não perde uma. Mas com o passar do tempo, a gente vai dizer: eu estou tão cansado, eu estou tão fraco, eu preciso de força, eu preciso me levantar, mas não consigo. Observa que o nosso cansaço
a nossa fadiga, ela pode ser um esgotamento físico ou mental. Se você trabalha, se você faz uma academia, pega muito peso, e essa atividade muito constante, isso vai te trazer cansaço ou vai te trazer uma grande fadiga. Então o cansaço é normal entre os seres humanos, porque o nosso corpo, ele se cansa. E também existe o cansaço espiritual. Você pode observar, se você estiver cansado espiritual, você sente desânimo de chegar na igreja, de ir até a igreja, você sente fraqueza, preguiça para não orar, para não ler Bíblia, para não fazer nada concernente ao reino do Espírito. Mas se você dizer, fulano, vamos passear hoje, opa, eu estou aqui, você vai no instante. O ser humano é assim. É um cansaço espiritual. Para as coisas de Deus não tem força. Mas se for um convite para um divertimento, você deixa aquele cansaço espiritual de lado e vai atender o convite e vai passear, vai se divertir. Não estou proibindo quem faça isso. Eu só quero que você entenda a diferença do cansaço espiritual e o cansaço físico, porque geralmente acontece isso: fraqueza para ler Bíblia, fraqueza para louvar, fraqueza para orar, fraqueza para não ir à casa do Senhor. Mas se convidar para outro lugar, a pessoa é a primeira a dizer, eu estou disponível, que horas são, vamos. Não é assim? Estou mentindo? Não estou mentindo, é a pura verdade. Cansaço todo mundo tem. Você faz uma atividade, você se cansa. E quem faz a obra do Senhor também se cansa? Se cansa. Elias era um grande homem de Deus. Chegou a um nível de depressão tremendo, que pediu até a morte, se cansou. Um dia a gente sempre vai se cansar. Mas nós, quando o cansaço chegar para a nossa vida, nós não podemos aceitar e ficar prostrado do mesmo jeito. Temos que decidir, querer, desejar, se levantar e repreender o cansaço. Porque ele não pode ficar o tempo todo. E a fadiga, irmão, a fadiga, o que é a fadiga? É um esgotamento. É quando você está exausto no seu limite, que você sente no seu corpo, seja ele na área espiritual ou na área física, você sente um desgaste grande. Você fica exausto. Você sente o seu corpo fraco. E você ali perde o vigor de não continuar a fazer as atividades. Diácono, eu posso ficar assim? Pode, é normal. Só não pode viver a vida toda desse jeito. Mas eu sou servo de Deus, busco a Deus, obedeço a Deus, vou para a igreja, oro, leio Bíblia, me esforço, mas é normal. Se Jesus disse que nesse mundo nós teríamos a aflição, que é a tristeza, quanto mais o cansaço e a fadiga. Mas ele disse, mas tenha de bom ânimo. Porque ele sabe a tua estrutura. Ele sabe até onde você suporta. Eu estava lá no trabalho, pegando lá um saco bem pesado, de um lado, de outro, já estou acostumado. E tinha um rapaz lá que todo final de semana a patroa contrata ele para me ajudar. E ele foi fazer igual a mim. Pregar o saco, eu disse, vou fazer igual a David. Mas quando ele disse que fez, deu uma dor no braço. Eu disse, meu filho, eu faço porque eu suporto. Eu tenho essa força. Mas você, faça no seu limite.
Porque tem muitas pessoas que se espelham em outras pessoas e diz: vou fazer igual a ela ou a ele. Mas a tua força só dá para ali. Use ela. Se ele pode fazer mais, ele vai fazer mais. Aí você diz: eu vou fazer igual a ele. Você vai se cansar. Você depois vai se prejudicar. Estou tão cansado, estou com esgotamento. Aí chega o estresse, a raiva, a ignorância, o falar alto. Tudo isso são consequências, o aborrecimento. Faça tudo conforme o seu limite, para depois você não estar morrendo. O que é que eu quero dizer com isso, diácono? Eu estou falando para as pessoas padrões, viu, irmãos? Porque tem pessoas que dão moleza demais. E se deixar, ela quer que eu e você faça tudo no lugar dela e até dê uma papinha na boca dela. Não é dessas pessoas que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas padrão. Pessoas que Deus se agrada. Pessoas que fazem a obra do Senhor. Está cansado, está fadigado, mas Deus vai dar força. Deus vai trazer o renovo para o teu coração, para a tua vida. Então isso é normal do ser humano, se cansar e se fadigar. Quando a gente fica cansado, o que é que nós precisamos para passar esse cansaço? É você parar as suas atividades, sentar e relaxar. Quando você faz isso, você restaura as forças para continuar as atividades. Tem gente que quer abraçar tudo de uma só vez. Você está prejudicando o teu corpo físico. Pode ser que a tua intenção é até boa, mas você tem limite. Eu tenho limite. Eu vou fazer até onde eu suportar, até onde eu conseguir. Se eu passar mais disso, eu serei prejudicado. O que eu quero dizer com isso é que nós não podemos se acomodar, mas sim ter esse ânimo para dizer: Senhor, eu irei fazer. Se eu não conseguir, eu vou até aqui, mas tu me ajuda. Com este pensamento, a igreja deve permanecer. E por último, Deus, falando em sua mensagem, Ele diz que não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Somente Deus é quem pode nos esquadrinhar. Somente Deus que pode conhecer e saber os nossos pensamentos, as nossas intenções, as intenções do coração humano. Deus é quem conhece. Mas nós nunca iremos entender Deus, porque Deus, Ele é uma surpresa. Deus, Ele é o mistério. Só iremos conhecer Deus por partes e partes e partes, porque o Senhor se deixa se apresentar para os seus servos. A não ser isso, nós não sabemos nada sobre o Senhor. E o Senhor é soberano e dono de todas as coisas. E o versículo 29, Isaías continua a dizer: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Quando a gente acaba de ler essa mensagem, a gente traz um significado para o jovem como simbolismo de força, de vigor, de avivamento, uma pessoa ávida, uma pessoa à disposição. E o Senhor disse: os jovens que são jovens se cansam, quanto mais aqueles de idade também se cansam.
O jovem que tem todo vigor também se cansa e também se fatigam. E os moços de exaustos caem. Ele faz uma comparação. Se os jovens que são jovens, que têm todo vigor, que têm toda a energia, eles também se cansam. Eles também ficam exaustos, e de exaustos que ficam, eles também caem. E na nossa vida espiritual, acontece a mesma coisa. Mesmo a gente temendo a Deus, se esforçando para Deus, para a casa do Senhor, fazendo tudo que o Senhor está mandando que a gente faça, a gente também vai passar por um momento a esse ou semelhante a esse. Mesmo você temendo, mesmo você buscando a Deus, essas coisas vão acontecer. Agora também tem dois tipos de fraqueza. Uma fraqueza espiritual, que você busca Deus tudo certinho e os ataques vêm. E também tem uma fraqueza, é aquela que você dá lugar ao inimigo. Aí o inimigo vai minando a nossa força e você fica fraco. Uma coisa é você estar fazendo as coisas para Deus e isso acontecer. Tudo bem, Deus vai te fortalecer, vai te dar força. Mas uma coisa é eu e você dar lugar ao inimigo, deixar que o inimigo entre em nossa vida, em nossa família e vá minando as nossas forças. Aí é outra coisa. Aí é uma legalidade que o ser humano está dando para o inimigo fazer isso conosco. E Jesus disse mais uma vez: no mundo vocês vão ter aflição. Mesmo vocês me servindo, vocês não vão ficar isentos de aflição. Não vão ficar isentos de batalhas, de preocupações. Tudo isso vai acontecer com vocês. Mas quando isso acontecer, eu estou aqui para suprir a força de vocês. Deus está dando entendimento para a gente. Ainda que você fique fraco, eu sou a tua força. Deus está dizendo: eu se responsabilizo quando essas coisas acontecer, porque eu te conheço. E Deus conhece a gente mais do que ninguém. A gente tem uma ideia de dizer: eu conheço fulano. Conhece em parte, mas Deus conhece 100% da minha e da tua estrutura. Então, se o jovem que é jovem cai e se cansa, os moços, quanto mais a gente. Tudo isso acontecerá conosco. E tem momentos, irmãos, que a gente parece que está só o bagaço. Não temos vontade de fazer nada. Você já passou por um momento assim? Não quero orar, não quero ler, não quero ir à casa do Senhor, estou fraco, estou esgotado. E você fica: Deus, o que é isso, Senhor? Acontece. O que é que a Bíblia diz? Diga ao fraco: eu sou forte. Você precisa de força. É força que você precisa para se levantar, para tomar uma atitude. Senhor, eu preciso da tua força, eu quero a tua renovação. Aí o Senhor vai te dar a renovação. Só um conselho prático: saia de perto de pessoas que minam a tua energia. Eu sou casado, então suporto, porque pode nem sair. Entrou, vou ter que ficar agora. Mas se tu tiver um amigo que mina a tua energia, sai de perto dele. Porque em vez de você estar forte, você vai desanimar com ele do lado. Porque tem pessoas que só dão a palavra contrária. Você está até alegre para fazer alguma coisa, mas quando essa pessoa fala, você desanima na hora. Irmãos, já passou por esse momento? É terrível. Você estava com tanta alegria, com tanto vigor, mas quando alguém falou uma coisinha assim, desmotivou você. Isso é terrível. Eu sei o que é isso, eu já passei por isso.
Você estava com tanto fervor de ir para a casa de Deus, mas chegou alguém e disse: fulano assim, assim. Você, tá bom, vou mais não, hoje não, deixa para lá. A raiva sobe. É o diabo, irmão? Pode ser o diabo, mas está de perto da pessoa. Aí vê o diabo, só faz assim, ó, com o dedinho, ó, vai lá. Só a presença da pessoa já suga a energia da gente. Então isso vai minando, vai tirando a nossa força. Quando menos se espera, enfraquecemos. Mas isso está acontecendo em nosso meio para nós entendermos que a nossa dependência é somente de Deus. Ou você acha que Papai do Céu vai pregar o alimento e vai colocar na tua boca? Não. Busque a Ele. Ele é o teu pão diário de todos os dias. Ou você acha que o padeiro vai lá na tua casa e diga: abre a boquinha e coma o pão? É isso? Não, filho. A palavra está aqui. Agora abre a boca e se alimenta e se fortalece com esse pão da vida e com a água da vida, que você vai estar forte. Mesmo o teu corpo fraco, mas o teu espírito está avivado. Eu estou na cadeira de roda, irmão, não tem problema, mas aquela pessoa tem mais fé muitas vezes do que eu e você junto. Tem alguém que não tem parte do corpo, que está perecendo, está perdendo o sangue, mas ele tem uma fé tão grande, ele está dentro dele avivado. Eu creio no Senhor, eu tenho força em Deus. É assim a nossa vida, e nós precisamos de força. Agora não só é por aí comendo tudo que é tipo de alimento não, viu, irmãos? Porque tem alimentos que tiram a tua força e você vai dar uma fraqueza em você. Há uns anos atrás, por eu não estar me alimentando corretamente, estava acontecendo comigo uma fraqueza física, seguida de uma leve tontura. E eu parava minhas atividades lá no trabalho e sentava, sentia o coração palpitar muito mais forte. Isso aconteceu algumas vezes comigo. Porque tem alimento que dá fraqueza na gente, que tira a nossa força. E eu fiquei com medo, será que pode dar isso no meio da rua e eu cair? Eu me sentia fraco e parava o trabalho e sentava. Tem coisas que tiram a nossa força. E tem coisas que dão força para a gente. O Papai do Céu é o nosso alimento que dá força e muitas pessoas rejeitam. Mas aqui tem um alimento que te dá a força necessária para você se levantar e enfrentar as lutas diárias, porque a guerra vai ter, a perseguição vai ter, a briga vai ter, tudo vai ter. Mas se você está bem alimentado, o teu corpo pode sangrar, mas o teu espírito está forte, e você vai dizer uma palavra: gigante cai, em nome de Jesus. Olha a autoridade, vê como mudou as coisas. Agora se cuide, tanto do teu corpo físico, quanto da tua área espiritual. Hoje uma mulher parou minha mãe na rua, que ela conhece. Ô, fulana, vem cá, teu filho está de regime, é? O outro também está magrinho, eles, né? Quando a gente se alimenta, a gente tem força. Não porque eu estou magro, não quer dizer que eu estou doente, porque o povo pensa que a gente está doente, mas eu estou me cuidando. Eu estou magro desse jeito, mas você não sabe quanto o meu corpo melhorou. Uma atividade que eu fazia, eu cansava. Hoje eu fico com mais vigor de fazer aquela atividade e não se cansar tão rápido assim. Nem eu e nem meu irmão. Meu irmão agora corre, ele corre muito tempo aí. Ele disse: eu estou nem cansado mais. Porque o alimento, ele fortalece o nosso corpo. Imagina a Bíblia Sagrada. Quando você faz assim, ó, você come a Bíblia, você está se fortalecendo o teu lado espiritual.
Aí é que eu tenho agora o entendimento de quando Satanás foi tentar Jesus. Jesus disse: vai para lá, Satanás, porque nem só de pão vai viver o homem, mas da palavra, que é o alimento que sai da boca de Papai do céu. Essa palavra alimenta o teu espírito. Eu já contei aqui uma vez que eu vim pregar, estava aqui na ministração, meu corpo estava muito cansado, eu senti o meu corpo cansado, só pedi a cama. Mas o meu espírito estava avivado. Eu disse: mas Senhor, eu não entendi agora. O Senhor me deu uma mensagem, me alegrou o meu espírito, mas o meu corpo continua cansado. Isso aconteceu uma vez só comigo. E pode acontecer assim, Deus fez e Ele faz como Ele quer. Mas eu estou dizendo que essas coisas podem sim acontecer conosco, mesmo temendo a Deus. Mas isto nos dá a entender que nós dependemos de Deus para nos fortalecer, para adquirir novamente, renovar as nossas forças em Cristo Jesus. Porque o inimigo, ele se apresenta quando a gente está no momento mais fraco. Porque a gente fraco, o inimigo ele acha que tem uma vantagem, mas aquele que está conosco é mais forte. Aleluia. Quando ele vai tocar, ele pensa, ele está fraco, eu vou lá perturbar. Aí chega lá, se decepciona. O mais forte, Jeová, está com ele, livrando e guardando. Glória a Deus. O versículo 31 fala assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Quem está esperando no Senhor aí? Vai ter renovação de força. Recebe aí a renovação de força. Você vai ter uma força como nunca teve antes, para dizer: Senhor, o que está acontecendo? Eu nunca fiz isso, mas agora eu estou com força. É a força do alto que vai descer sobre a tua vida. Senhor, eu não conseguia fazer isto, agora eu estou conseguindo. É a força que o Senhor irá te dar. Recebe a força do Senhor Jesus nesta noite, para fazer a obra do Senhor Jesus. Aí alguém vai dizer: tu não consegue com isso, eu consigo. Aí você vai lá e faz. Glória a Deus. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Só que nós temos que estar no lugar certo, viu, irmãos? Irmãs, no lugar certo. Eu vou falar algumas coisas aqui, vocês vão entender certinho. Para se receber dinheiro, onde é que você vai? Ao banco, a porta do banco, a fila do banco. Porque lá é o lugar certo de se receber aquela bênção. Fazer como a irmã aqui, né? Tem uns azeitinhos em casa. Azeitinho é bênção, irmão. Aí ela vai buscar o azeitinho na casa do irmão, mas não, é na casa dela, está um azeitinho lá dela, é o lugar certo lá é dela. Eu vou comprar fruta. Aí onde é que eu vou? No hospital, irmão? Na porta do hospital? Pegar fruta? Não, é na quitanda, na feira, é no lugar certo que tem. E o Senhor está dizendo: aqueles que esperam no Senhor, é em mim que vocês dependem, não é de ninguém, mas se você esperar em mim, renovarão as suas forças. Quem aqui já veio para o culto cansado, desanimado, triste? Eu também já vim. Mas quando você chegou aqui, o que foi que vocês receberam? Força, alegria, paz, renovação. Eita, santificação de Deus, renovação. Você diz: Senhor, eu entrei tão triste, mas eu estou saindo alegre. É a força, porque você esperou no Senhor Jesus. Por quê? Você veio no lugar certo. É aqui o lugar de renovação. Na minha casa também tem um lugar seu lá, é também renovação, mas é aqui o lugar que Deus restaura. Tem momentos, irmãos, que a gente poderia: eu vou ficar em casa, eu vou orar aqui mesmo, Deus recebe. Mas você sabe que tem algo te chamando, vai para a casa do Senhor. Encontrei o irmão Jessé e vi ele no ônibus.
Aí eu vi a esposa dele, falei com ele, aí eu pensei, será que o irmão Jessé vai hoje? Eu pensei, né? Aí quando ele chegou aqui, eu falei com ele e disse, irmão, fiquei lá no sofá sentado, mas aquele negócio dizendo, vai pro culto. Vai pro culto. Ele chegou no culto. Tem coisas que Deus te impressiona. Vai lá, filho. Eu posso te usar aqui na casa, mas eu quero que tu vá lá para eu te renovar lá, te encher lá. Aí tem gente que não entende isso. Deus poderia usar aquele homem em casa, sim ou não? Mas ele disse, desce a casa do oleiro, porque lá eu vou falar contigo. É lá o lugar certo que eu vou te ensinar. Mas tem gente, irmãos, que faz muita moleza. Tudo em casa, em casa, em casa. Até louva e ora deitado. Faça isso não, filho. Tenha reverência pelo menos pela palavra. Quando eu era do mundo, eu chegava no sofá, deitava e começava a ler Bíblia. Era bom, irmão, era muito maravilhoso. Mas depois que eu aprendi a ter reverência, hoje eu não faço isso mais não. Quem quiser que faça, mas eu não faço mais. Mas quando você ora, você vai à casa do Senhor, você faz a obra, você se renova. Porque esse esperar no Senhor é fazer as coisas do Senhor no lugar certo, na posição certa. Ah, eu estou esperando no Senhor, fazendo tudo o contrário. O que é que você vai receber? Fraqueza. Tudo errado. Aí o salmista fala, pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei. Ele pede e busca naquele sentido. Tem pessoas que não fazem isso mais. Tem pessoas que esperam, mas andando contrário à palavra do Senhor. Vai alcançar o quê? Força? Não, fraqueza. Você vai ter um desgaste. O Senhor diz, espera aqui. Aí você vira as costas e vai-se embora. Você vai ter um desgaste, tanto físico quanto espiritual. Será que o filho pródigo, quando foi embora, ele recebeu o quê? Fraqueza. Fome, fraqueza, nudez, tristeza. Gerou nele um arrependimento. Depois ele foi e voltou para a casa do seu pai. Fique na casa do pai. Espere na casa do pai. Porque na casa do pai tem renovação para a tua vida. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Olha que maravilha. Está aqui uma parte, irmãos, que muitas pessoas não desejam ver na gente. Ele fala subir como águia. É você ter um voo livre, voar, crescer, progredir. Está aqui um sonho da igreja. E está aqui também o desejo contrário de muitas pessoas contra a nossa vida. Você pode ver na sua comunidade, você está tudo bem com a comunidade, dentro da igreja. Basta você crescer tanto assim que alguém vai se manifestar. Não quer que você voe. Mas a Bíblia, ela não mente. A Bíblia é profética. Ela está dizendo, vocês vão voar como águia. Tira o pé do chão, porque agora você vai ter visão diferente. Você vai frequentar lugares diferentes. É coisa nova, irmãos. E muitos apelam para a gente não tirar o pé do chão, para a gente não dar um salto, para a gente não crescer, para a gente não evoluir, mas não tem como. Não tem como fazer arrumadinho. Deus está dizendo, vocês vão subir como águia. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Ele está dizendo, vocês vão fazer uma atividade e não vão se cansar. Porque Deus será a tua força. Deus será o teu vigor, o teu ânimo. E você vai fazer uma grande obra. E Deus vai te dar a graça, vai te dar a força para você prosseguir. Porque quando a gente pega a obra de Deus,
Deus coloca em nossa mão, a gente sempre fala: Senhor, eu não consigo fazer isso, e é verdade. Senhor, isto é muito, eu não vou conseguir. Mas aquele que te deu a obra e te deu em tuas mãos, Ele está dizendo: mas eu sou a tua força, vai fazer a minha obra, que eu vou tirar o teu cansaço, eu vou tirar a tua fadiga, vai e faz a minha vontade. Um certo dia eu estava no início do meu trabalho e acordava para orar de madrugada. Várias vezes eu sentia necessidade. Porque quando você ora de madrugada, você está dizendo para Deus que você está se esforçando. Você está tirando o seu melhor do sono para falar com Deus. E minha avó disse: David, vai dormir, menino. Tu vai trabalhar amanhã, tu vai se cansar. Deus entende que tu vai trabalhar. Não, mas eu tenho que orar. Deus está me dando a força para orar. Tem pessoas que não conseguem orar porque não tem força. Mas Deus quer te dar a força para você orar. Tem gente que para orar é só o sangue do cordeiro que não consegue, dá uma fraqueza, dá uma inquietação. Mas nesta noite, fraqueza, inquietação, pedra de tropeço, cai por terra agora e recebe a força do Senhor para orar, para fazer a vontade do Senhor. Sai daí, fraqueza. Sai daí, fraqueza, desânimo, tudo que não presta, mas recebe o ânimo e o vigor do Senhor. Tem gente que fala isso pra gente até na inocência: faz isso não, fulano, tu vai se cansar. Mas naquele momento é porque Deus está dando a graça e você consegue fazer. Porque se fosse por mim, se fosse por você, você não queria fazer nada, irmãos. E por essas madrugadas eu senti alguma coisa aqui no meu corpo. Eu disse: rapaz, que Deus quer que eu ore. Eu me levantei e orava. No outro dia a mesma coisa, tinha um negócio por aqui, não sei o que foi. Eu disse: Deus quer revelar alguma coisa. Eu fui e orava. Porque se eu acordo de madrugada, eu fico muito difícil, irmãos, para essa coisa pela manhã, para ir trabalhar, eu perco a hora. E teve um domingo aqui que foi o culto das mulheres. Eu ia trabalhar no domingo. Não. Na segunda, e me acordar de 4 da manhã. E eu não iria vir domingo. Mas aquele negócio ficou na minha cabeça: eu tenho que fazer um esforço para o reino de Deus. Porque quantas vezes eu não fui para um show de rock, ia de noite, de 8 horas da manhã, 9 da noite, e voltava no outro dia de 6, 7 horas da manhã. E por que para Deus eu não posso fazer esse esforço? Aí eu orei: Senhor, tu sabes que eu vou trabalhar, me levantar de 4 horas da manhã. Me dê força para chegar na tua casa. Me ajude a se acordar no horário certo. Vim para o culto, fui dormir e me acordei no horário certo. Está vendo como Deus é bom, irmãos? Deus dá força. Agora você precisa determinar: Senhor, eu vou fazer, mas me ajude. Porque eu não tenho condição de fazer isso, mas me ajude, Deus vai te ajudar. Deus vai te dar força. Porque no melhor do sono, ninguém quer se acordar. Ninguém. Mas quando você se acorda para Deus, Deus ele te recompensa. E muito, 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 muito. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Deus está dizendo: eu vou colocar uma força sobrenatural tão grande na tua vida, tão grande na tua vida, que tu vai fazer a minha obra. Tu vai ter disposição. Tu vai ser uma pessoa avivada, uma pessoa vigorada, uma pessoa forte para fazer as coisas. É Deus que vai fazer isso. E essa palavra profética, quando ela é liberada, fique certo em uma coisa: o reino das trevas em peso, ele vai fazer de tudo para você enfraquecer. E no momento que você está tão feliz, alegre, tudo fluindo, aparece um filho do inimigo
para perturbar a gente, não é verdade? Mas Deus está tudo na benção. Chegou fulano usado pelo inimigo para perturbar a gente. Vai acontecer? Vai, é normal. Mas se esqueça isso e foque que Deus, Ele é a tua força. Nunca mais diga: Senhor, eu sou muito fraquinho. Diga: eu sou forte no nome de Jesus. Porque o inimigo quer que você se lamente fraquinho, pequenininho, não posso fazer nada, não sei o quê, e você fica se lamentando. Mas o Senhor está dizendo pela sua palavra: vocês vão correr, não vão se cansar, vão caminhar e não vão se fatigar. Porque o Senhor vai ser o teu alimento diário de todos os dias.